Olá, meus alunos! Vamos hoje estudar uma revisão. Vamos fazer uma revisão? Nós estávamos precisando voltar a este momento. Como prometido a vocês, voltaríamos com as nossas aulas de videoaula porque estávamos com problemas com aparelhagem. Normal, isso acontece com os celulares, não é? Por isso mesmo, com os nossos aparelhos tecnológicos não seriam diferentes. Os celulares estavam em pedido de socorro e agora nós voltamos, não é isso? Com as nossas aulas. E eu acho por bem trazer para vocês uma boa revisão sobre os causos, sobre os contos, para que não fique nada sem definição e para que a gente não tenha que novamente fazer isso na época da nossa avaliação, certo? Lembrando, gente, que os contos e os causos, eles são o seguinte. Abram o livro de vocês na página 62 e na página 63. Por favor, classe, abram o livro de vocês. Eu espero. Vamos pegar os livros, coloquem em cima da mesa, lápis, caneta e vamos começar a nossa aula remota. Espero que vocês estejam bem. Enquanto todo mundo prepara os livros, né, para estarmos estudando, que todos os dias sejam um dia de gratidão. Os dias não estão fáceis para ninguém, mas nós temos que agradecer a Deus, né, porque estamos vivos. Não é isso? Então, pessoal, na página 62, num cantinho aqui, vocês vão encontrar o seguinte. Todas as pessoas têm culturas, pois vivem em um grupo e aprendem valores, costumes que já passaram e de uma geração futura também, de uma geração para outra. São muitas as formas usadas para que a cultura de um grupo ou de um povo seja preparada. A língua delas, justamente com as artes, com as condições e etc. A cultura é reconhecida como um importante instrumento de preservação da história, da memória e da tradição de um povo. Gente, o povo ele não pode perder as suas origens. Não podemos perder as nossas tradições, não é isso? Muita gente se queixou esse mês de junho. Quem lembra de que foi? Acertou quem disse a ausência das fogueiras acesas. Por quê? Porque as pessoas já têm o costume. Isso já é conhecido como tradição junina. Santo Antônio, São João e São Pedro. Na ausência da fogueira, muita gente achou que era o fim das tradições. Pelo contrário, estamos vivendo uma época de precaução por conta das pessoas que têm problemas respiratórios, que estão doentes com o coronavírus. Por isso, as fogueiras não foram acesas. Mas as tradições, elas continuam. Ninguém perdeu a sua origem, não é? Continuamos ali todos originais, não é isso? E aí nós temos um objetivo no nosso capítulo, gente. Ler causos e contos populares, identificando sua posição, seu estilo, sua função e como ele se comunica, como é que se comunica, não é? Conhecer a conjugação dos verbos irregulares que nós temos aí para estudar e usar adequadamente o acento diferencial. Pode, que é o acento circunflexo, né, que a gente diz assim, é o chapeuzinho do vovô, saber como é que a gente vai usar ele dentro das terminações verbais. Produzir causos considerando a sua composição e seu estilo e a sua função comunicativa. E aí participar de roda de causos buscando características da oralidade do gênero. Foi aí, nesse momento, exatamente, onde eu pedi a vocês que lessem o caso, né, do Matuto no Futebol, que até passei um vídeo para vocês, né, um filmezinho para vocês assistirem. O vídeo Matuto no Futebol, não é? Assistindo o futebol, que tem um filme, que é com Mazzaropi.
E aí para vocês assistirem e verem como é que acontecia aquilo que está no livro de vocês, aí também na página 64. Tivemos uma atividade falando sobre o texto, né, a interpretação do texto. E fizemos aí também na página de número 66, né, a continuação da atividade, falando sobre a questão do caos, né, como é que seria desenvolvido, se vocês já tinham visto o futebol. Foram feitas várias perguntas. Na página 67, nós estivemos vendo os verbos irregulares por. O verbo por, ele é irregular. A seguir temos os quadros de suas conjugações. E aí diz assim, observação, todos os verbos derivados de por seguem a mesma conjugação. Exemplos, antepor, compor, contrapor, decompor, dispor, expor, impor, indispor, opor, propor, predispor, pressupor, recompor, repor, sobrepor, supor e transpor. E aí nós temos os verbos no modo indicativo, no modo subjuntivo, não é isso? E no presente, no pretérito imperfeito, no mais que perfeito e no futuro. No futuro do presente e no presente e no futuro. E aí a gente aprende como conjugar, não é? No presente eu digo eu ponho. No pretérito eu digo eu pus. No imperfeito eu digo eu punha. No pretérito mais que perfeito eu pusera. No futuro do presente eu porei. E no futuro do pretérito eu poria. Eu poria. No presente eu ponho. No imperfeito, se eu pusesse, que é do subjuntivo, não é isso? E no futuro do subjuntivo, quando eu puser. São terminações todas do verbo por, mas que são conjugados em cada terminação, de cada modo, de forma diferente, não é isso? E aí pedimos para completar os espaços na página 68 com o pretérito perfeito do verbo por. Como é que ficaria? Eu, a matéria em dia, mas ela não. Eu pus a matéria em dia, mas ela não pôs. Nós pusemos a matéria em dia, mas eles não puseram. Depois eu vou estar colocando para vocês, pessoal, a correção da atividade para que vocês estejam corrigindo as atividades de vocês, vendo o que vocês erraram e o que vocês acertaram, certo? E aí tivemos a página 69, onde nós falamos lá sobre o acento diferencial, que é o verbo por e preposição por acentuado, né? Com o acentinho do vovô e sem o acento. Você já viu que a forma verbal pôde, no passado, leva acento para diferenciar de pode, no presente. Exemplo, ele pode sair agora, presente. Ele não pôde sair. No passado, como é que fica? O verbo pôr e o verbo pôr sem acento acontece a mesma coisa. O acento gráfico tem a função de diferenciar essas duas classes de palavra. Exemplo, é para mudar o que, minha gente? A sonoridade, né? Para mudar o som. Vou pôr o livro sobre a mesa. Pôr do verbo colocar em cima da mesa, né? Eu vou colocar, eu coloco, eu ponho, eu vou pôr o livro. Perceba que nessa fase o verbo pôr pode ser substituído pelo verbo que eu acabei de dizer, colocar, não é isso? Vou colocar o livro sobre a mesa. Agora observe esse exemplo. Vou por este caminho. Olha a preposição. Vou por este caminho, né? Preposição.
Neste caso, entendemos pelo contexto que se trata de preposição, uma vez que, ao tentarmos substituir pelo verbo colocar, não obtemos sentido na frase. Vamos tentar? Vou pôr este caminho. Vou colocar este caminho? Não. Eu estou dizendo que eu vou seguir este caminho. Então, a gente vê que pôr aí, ela é uma preposição. Desculpem, viu, minha gente? Nesse caso, entendemos, como eu já disse, que aí não tem como a gente colocar o verbo, né? Colocar. Escreva por sem acento ou por com acento, conforme o caso. Aí ficou para vocês fazerem. Também vou estar enviando essa atividade para você. Aí fizemos fomos para a página 70, onde temos lá um conto popular. Os três homens atentos. E aí pedi para vocês lerem esse texto e respondermos a atividade na página 72, 73. Né? E aí fomos mais uma vez até a 74, que falávamos sobre discurso direto e o discurso indireto. Dentro de um caso, na página 74, nós vimos ainda que tínhamos lá o narrador personagem, que conta a história na primeira pessoa, é o narrador personagem. E o narrador observador é aquele que conta a história na terceira pessoa, na terceira pessoa. E ele é sem participar das ações, ele conhece todos os fatos. E por não participar dele, ele narra, ele conta e tudo, mas ele não faz parte. Ele identifica uma pessoa que tem lá, é a terceira pessoa. Na primeira, ele mesmo está lá narrando. Eu, como observador, que é o narrador observador, ele tá falando sobre ele, sobre ela, sobre ele, sobre ela. Certo? E aí nós falamos sobre o discurso direto e o discurso indireto, né? O primeiro quem fala é o primeiro personagem, né, no discurso direto. E no discurso direto, tem aí no livro de vocês, observem bem, para vocês não esquecerem. Vamos para o livro que a gente contextualiza melhor. No discurso direto, a fala do personagem é reproduzida sem interferência do narrador. Ele integralmente, ele mesmo, ele fala, ele narra, certo? E no discurso indireto, é o narrador quem conta o que o personagem falou. Primeiro, ele fala, depois ele conta o que foi falado, ok? Vamos adiante. E aí nós estudamos vamos estudar os verbos irregulares. Ver, o verbo ver e o verbo vir. Ver de olhar e vir de se aproximar, certo? Temos aí uma tirinha de Agar, né, e de Dick Browning. E aí nós temos aí a conversa, né? Olá, doçura. Falando com Agar, né?